Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal, aqui do curso de Direito do Salesiano. Eu, como sempre, na boa companhia aqui do Paulo, do Everton, e hoje para conversar com um ex-aluno aqui do Salesiano, hoje professor de Direito aqui do curso de Salesiano e também advogado na nossa região aqui de Araçatuba, o doutor professor Fernando Duarte. Seja bem-vindo, Fernando, aí ao nosso podcast. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal para os nossos alunos e nossas alunas do Unisalesiano. E obrigado por ter aceitado o nosso convite e dispor um pouquinho do seu tempo, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço o convite. É uma alegria estar aqui, ainda mais com vocês aí, referências no direito. Estão aí fazendo esse podcast, esse bate-papo bacana. Tô com um Buri também, esse aqui também. Ia falar pescadores, mas pescador e um karateca aqui também. Obrigado. Buritama tá na maioria aqui mesmo. Pois né? é, rapaz. Aqui tá... Fernando, primeiramente, cara, um prazer estar com você aqui. Eu particularmente te conheci há pouco tempo, né? No ambiente acadêmico. E aí, entendendo, né, a sua história como ex-aluno do Salesiano, né? E aí a gente observa a sua trajetória na advocacia e agora na docência. E eu vejo que o objetivo hoje é exatamente passar para quem nos escuta, né, para quem nos vê, exatamente essa possibilidade de transição de carreiras, né, de acúmulo, na verdade, de carreiras que o direito oferece. Então, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse papo aqui renda muito, né, Everton? É isso aí, grande Fernando, conterrâneo lá. O Fernando, eu conheci ele desde... Sou um pouco mais velho que ele. Um pouco? Eu sei um pouco. Está sendo generoso, né? Eu conheço um pouco da trajetória dele. Ô, Fernando, é um prazer estar aqui com você, cara. E fala um pouquinho aí, cara, como é que você começou aqui na faculdade, aluno nosso. Quando você entrou aqui? Vamos começar com isso aqui. Como é que você começou a fazer direito? Eu me formei em 2012, então 2012. 7 para 8 aí, vamos colocar? Já faz uns aninhos também, a gente já entrega a idade. Não fala, nossa, mas você é novo? Eu já não sou tão mais jovem. Então eu comecei aqui bem... O meu início começa junto com o início da faculdade. Aqui, aquela fase de expansão mesmo, construção, eu brinco que a gente pisou no barro aqui. Minha irmã já fazia faculdade aqui. Já era aqui no prédio, né? Não era lá no centro, não. Não, já era aqui. Tava nessa expansão ainda, construindo. A gente nas aulas mesmo, escutando a construção e tudo se criando. Então, para mim, é sempre quando eu piso aqui, é uma alegria, uma surpresa. Ver como que isso aqui cresceu, o que se tornou. E é uma felicidade até pra gente como ex-aluno. Sim. Que acreditou ali no começo. Falou, Salesiano. Vocês são parte desse crescimento. É legal. É o fruto do crescimento. Formou, e aí, cara? Formou e já foi fazer prova para OAB? Como é que foi? Formado, aquele bom aluno do direito, né? Você se forma sabendo que você tem um leque. Mas acho que tirando raras exceções, quando você tem aquele objetivo, eu já quero seguir uma carreira, acho que a gente pensa muito naquele leque, principalmente estudante de direito. Tem concurso público, tem carreira pública, posso advogar, posso ir para a vida privada, enfim, se abre aquele leque. Eu não fui diferente. Eu, pelo menos, não tenho advogados na família, então sou o primeiro. A minha família, no geral, o Everton conhece ali, é uma família mais humilde. Então, a nossa geração, dos primos, é a primeira geração que, efetivamente, ingressam no ensino superior. Então, pra gente é bem bacana isso. E vem essa influência dos pais. Falou, caramba, o que você vai fazer? Aí você pensa, aquela velha história, faz o direito vai te dar um leque, mesmo se ainda não tem a certeza das coisas, você vai ter uma gama ali, algo que você vai seguir, você se descobre. Aí foi bem nesse sentido, me formei, ainda sem saber direito o que eu queria, a gente fica naquela do concurso público, da carreira, da estabilidade, tudo que ela te proporciona, fiquei um tempo ali, até que efetivamente eu mergulhei na advocacia, falei, não, é isso que eu quero para mim e vou me dedicar à advocacia, é isso que eu quero para minha vida. E é o primeiro tabu, né, que a gente precisa apresentar, porque é muito comum o aluno entender assim, você advoga porque você tem um respaldo familiar. Você advoga porque você teve sorte, né, por N motivos. E o Fernando, assim como a gente tem outros amigos nesse sentido, ele é a prova viva de que o estudante que consegue construir uma carreira sólida dentro da universidade, né, estudando, etc., ele adentra a vida privada com as dificuldades normais que todo mundo tem, e sim, o Fernando, assim como outros, conseguem acessar a boa advocacia
com bons clientes, né? Na sua manutenção, na boa gestão. E tá aí no mercado de trabalho. Então, acho que esse é o primeiro ponto que os alunos precisam entender, que é a realidade. Você consegue também sem esse respaldo, né, inicial. E que é possível, né? Se a gente for pensar, é possível. Ah, mas eu preciso ter algum parente, eu preciso ter uma estrutura. Não. Você precisa querer começar. Você já está no curso de Direito, você já começou. Sim. Então é dar continuidade e falar, não, se é advogar que eu quero, todos os mercados de trabalho tem os profissionais, você vai ter a tua concorrência normalmente. Nós temos as nossas normas éticas que nos limitam em certo ponto, mas é possível. Quem está cursando aí, quem já passou, é possível. Basta você querer começar. É advocacia. E ter vontade, né? Você tem que ter vontade. E ter vontade. Não adianta achar que tudo vai cair, não. Você precisa acordar cedo, precisa estudar, precisa se atualizar. Precisa conviver, precisa ter núcleos sociais, né? Para que possa também te proporcionar. É isso mesmo. A pergunta que o pessoal... Cortei você. Não, pode falar. Pergunta que o pessoal faz. Geralmente a gente aborda esse ponto. Dificuldades, né, no começo, estudar, porque você viajava também, né? Eu viajava também. Buritama aqui, 45 quilômetros. Estudava à noite? De manhã. Então, de manhã. E aí o pessoal fala, pô, cansativo, né? Você trabalhava, como é que era? Eu coloquei como meta estudar de manhã. Até eu vim pensando, falei, por que eu escolhi estudar de manhã? Não sei exatamente o motivo. Na minha cabeça, fazia sentido naquele momento. Eu falei, quero fazer a faculdade no período da manhã. E em Buritama a gente tem a facilidade do transporte público. A prefeitura fornece, te traz e te leva. E aí, nessa minha dificuldade de primeira... Vou estudar de manhã, então já me limita no trabalho. Falei, opa, então eu preciso de uma fonte de renda ou de ter algo que me possibilite eu fazer a faculdade de Direito. E aí entra essa coisa também bacana do Salesiano de incentivar e ter os programas sociais. Então, eu estudava de manhã e fazia o trabalho social na Santa Casa, no período da tarde. Ah, bacana. E aí, assim, eu tinha um desconto na bolsa. Então, me possibilitou. Eu consegui manter essa rotina, chegava lá tarde para o almoço, né? E fazia o meu trabalho na Santa Casa. Na Santa Casa de Buritama. Bacana. Então, os primeiros anos foi dessa forma, essa rotina. Então, eu queria fazer o direito de manhã, então eu falei, eu tenho que buscar meios que eu consiga fazer. Se num primeiro momento os meus pais não conseguem custear integralmente, eu tenho que achar uma solução. E aí, dentro desse programa social do Salesiano, foi onde eu consegui encontrar a solução para que eu fizesse direito no período diurno. Ah, boa, bacana. Eu não sabia disso, não. E era um tipo de trabalho que você fazia lá na Santa Casa? Eu fazia um trabalho lá, os órgãos que precisava, eu prestava o serviço administrativo? Isso, tá? o que eles precisavam, a gente fazia o serviço social. Legal. Dentro do que era a necessidade deles. Legal, bacana. E se a gente pega lá, Fernando, nós temos nossos alunos e alunas que nos ouvem e assistem, lá do 4º ano, 5º ano, ele tá lá querendo advogar, mas tem medo. Se você tivesse que falar para ele ou para ela, quais são as dificuldades que eles vão encontrar e o que você fez nesse início de advocacia? Porque você tem um retrato bacana para nós aqui, que eu não tinha respaldo de família, eu fui lá e desbravei tudo. Então, o que você falaria para os nossos alunos e alunas aí sobre isso? Como que você começou essa advocacia? Quais foram as dificuldades? Como é que você conseguiu superar essas dificuldades? Eu falaria... Primeiro tem esse objetivo. Eu sei que quando você se forma é difícil, a gente fica pensando muito no concurso público, mas tem esse objetivo, decidam. É a advocacia que eu quero? Dificuldade todo mundo vai ter. Alguns começam com algo montado, outros não, e não se cobrem tanto. Mas eu vou ter que começar em casa? Sim, eu comecei em casa. Como é que eu ia começar? Bancando escritório, bancando funcionário, internet, água, aluguel e assim por diante. Então, o escritório de advocacia é um comércio. Então, busque algo que seja economicamente viável. Vou ficar de home office? Sim, se tiver que trabalhar em casa, preciso atender alguém? OAB hoje tem espaço de coworking, disponibiliza esse espaço. Vai lá, atende teu cliente num lugar bacana, conheça a estrutura da ordem. Nós temos nosso conselho para dar esse respaldo no que precisam. Eu, particularmente, tenho essa minha atuação profissional ligada ao OAB. Então, se for a sua vontade, comece. Dê o primeiro passo. Dificuldade você vai encontrar em qualquer lugar. Se for no concurso público, você vai ter que sentar lá, colocar a bunda na cadeira, vai ter que sentar lá. É uma rotina solitária, de preparação. Vocês têm a carreira da magistratura, eu falo para todo mundo. Não é fácil essa aprovação, a gente tem aquela impressão, nossa, mas ele é muito diferente. Todo mundo tem. Tem pessoas que têm realmente uma capacidade de memorização diferente.
Só que vocês passaram por uma rotina extremamente desgastante de superação. Vocês tiveram que se superar nos estudos. Eu sempre falo isso aí. Não existe um magistrado que não tenha estudado muito, que não seja uma pessoa extremamente preparada para aquilo. Vocês podem ter certeza. Quando vocês estarem na frente de um juiz, aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, ele estudou demais. Ele estudou demais para estar ali. Ele tem um conhecimento... Isso não é regra, não. Tem as exceções. Tem exceções. Vou ficar vazando aqui. Vocês são advogados que estudam demais também. A gente sabe disso. Porque a vida do advogado, até cortando você, não é fácil não, cara. Você tem que... Acho que tudo na nossa carreira jurídica, se você parar, se você não parar, não estudar, cara, você vai ficar para trás. Sempre falo isso. Falo pro pessoal daqui, a gente está na faculdade, aqui os alunos, você tem que se destacar. Não adianta, se você quer encarar um mundo de advocacia privada, você não pode ser mais um de todos, né? Você tem que destacar, como você destacou, como com o Paulo, com outros colegas que a gente sabe. Então, você tem que sentar a bunda na cadeira e pregar o pau, senão você vai ficar para trás, né? Eu acho que na carreira, em toda a carreira, né? Não só a jurídica, você tem que dedicar. Se estuda muito, né? Para todos os seus objetivos. Ô, Fernando, e aí a gente você tem advocacia, né? Na sua vida, trabalhando, se estruturando. E aí você começa a pensar na docência, é isso? Isso. E aí você começa a se preparar para a docência. E como é que foi esse outro salto aí? Aí foi justamente esse salto. Eu pensava comigo, eu quero ser docente. É algo que eu quero para minha vida. É algo que eu quero participar dessa rotina que a gente participa hoje, que é bem bacana. De poder transmitir esse conhecimento de alguma forma e tentar passar isso para frente. Mas você foi para o mestrado? E aí, o que eu fiz? Falei, eu preciso me preparar para que eu ingresse. Uhum. E aí, na minha ideia, fazia sentido a questão do mestrado. Uhum. Então, eu busquei. Primeiro, aquela pesquisa na região, onde tem, onde não tem, linhas de pesquisa. E me interessei pela IT de Bauru. Uma pegada mais direito constitucional, ligada a direito das minorias. E ainda tinha que fazer um gancho com, na verdade, o meu estudo, que é o processo civil, que é o que eu gosto. E aí, eles aceitaram o meu tema, consegui o ingresso, participar da seleção, deu tudo certo e consegui puxar para o que realmente é o que eu gosto, o que eu faço, que foi o meu livro lá de precedentes, a minha tese de dissertação, tudo. E assim, outra quebra, né? Você se inscreve pro programa, você monta a sua ideia de tese, você se apresenta perante a banca, sem ninguém, né, por detrás, vamos assim dizer. Ou seja, o Fernando mesmo construindo esse outro passo da carreira. O Fernando mesmo. Eu lembro quando eu cheguei em casa, que eu gosto de fazer as coisas e depois contar. Primeiro você... Cheguei em casa, ainda morava com os meus pais, não falei nada pra ninguém. Falei, tem um compromisso no final de semana. Não, beleza, mas onde você vai? Falei, não, tem um compromisso, é tudo tranquilo, vou estar aqui perto, mas provavelmente eu só chego na segundona. Aí fui pra Bauru, fiz a prova tudo certinho. Aí deu tudo certo, saiu a aprovação. Cheguei em casa, falei, preciso conversar com vocês. Todo mundo já dá aquela assustada, né? O que aconteceu? Falei, não, tranquilo, deu certo o mestrado, vou começar a cursar. Aí já fica aquela preocupação, mas como? Como é que você vai fazer? Todo final de semana? O custo? Falei, custo. Aquela história. Tem a mensalidade para se deslocar. Falei, eu me preparei na advocacia, busquei os meios, me preparei para que me tornasse possível o ingresso e eu custear e fazer o curso do mestrado. Então, tudo foi essa etapa. Primeiro eu pensei o que eu gostaria de fazer, me preparei e tornei aquilo possível. Bacana. E ainda terminei ele no finalzinho da pandemia. Terminei ele de forma online, igual a gente está aqui hoje, a tecnologia, que todo mundo tem que se adaptar, que bem utilizada é bom demais para todo mundo. Ô, Fernando, você chegou a fazer estágio ou não? Fiz. Que todo mundo... a gente sempre bate também nesse ponto, né? Estágio é muito bom, né? Importante, né? É bom. E essa semana o pessoal perguntou, professor, que dica você dá de estágio? Eu falo, tente ir para um órgão ou para uma área que você já se imagine nela. Eu acabei passando por tudo. Essa de não saber direito. Acho que o ideal é esse também. Passar por tudo é uma boa. Fiquei ali em cartório de fórum. Fiquei com o saudoso Lertão, que hoje já não está entre nós de Buritama, advogado também antigo. Pois é. Passei pela Defensoria Pública mais pro final do curso, que foi uma vivência bacana pra caramba, esse serviço também que eles prestam. Então eu tentei ter o máximo de contato possível até para ajudar na decisão. Que legal. E aí você terminou o mestrado? E aí terminei o mestrado. Aí você mandou o currículo pro Salesiano? Aí mandei o currículo pro Salê. E aí? A professora Cibele já tinha me dado aula, já conhecia. Aí ela viu lá, o Fernando. Pensei, nada mais legal do que eu voltar
numa instituição que eu me espelho, que eu gosto. Bacana, né? E aí, mandei o currículo, fizemos a entrevista, conversei com o doutor André, foi muito bacana. Até a conversa com eles, o bate-papo, falou, Fernando, você é um ex-aluno nosso. Você buscou se preparar, você está aqui com um currículo legal, você se preparou para isso. E até lembro, ele mais ou menos falou, eu não tenho nada mais para te falar do que tenho que te dar essa chance, oportunidade, para que você demonstre que você realmente, de fato, consegue desempenhar e está aqui para ajudar a gente. E até essa responsabilidade de agora eu colocar isso em prática, realmente conseguir ajudar a instituição. Tem esse lado, né? Tem essa responsabilidade. É lindo entrar. Agora, encarar os alunos. Encarar o desafio e, vamos dizer, estar à altura da instituição também, que cresceu demais e que te exige. Sim. Eu achei interessante que você falou aí que você e seus primos são a primeira geração da família com graduação, né? Com curso superior. E imagino para os seus pais ver o filho com mestrado e dando aula na faculdade onde ele se formou, né? Então, acho que isso não tem... gratificante, né? Não tem nada que pague isso aí. Foi uma alegria também. A hora que você chega em casa e conta... Alô, pessoal, vou dar aula no Salê. Dá aquele sorrisão no rosto. Minha irmã estudou aqui também. Então, traz essa boa memória afetiva de tudo que a gente passou e que possibilitou a graduação. Legal. E aí a chave muda, né? Porque eu acredito... Eu passei por isso também na instituição que eu formei, que eu consegui dar aula lá. E aí você entra no Salesiano num outro perfil. Sobre outra ótica agora. Sobre outra ótica. Isso é interessante. E a chave tem que mudar totalmente. Então você começa a visualizar os alunos e é o seu espelho ali. E aí você começa a olhar os professores, que é o seu grande objetivo futuro e manutenção. Então, assim, gera também, né, Gera. impacto, né? Ao mesmo tempo que eu tenho essas lembranças, que eu estava... A aula hoje que eu ministro, eu na estudei sala nela. Na mesma sala, inclusive. Na mesma sala. Então, Muda muito, Fernando, o que você enxergava da instituição, dos professores enquanto aluno, e o inverso. Agora, você olhando sob a ótica de professor, muda muita coisa ou não? eu acho que não. Na minha ótica, pelo menos, não. Porque como eu passei por essa preparação, pelo menos eu busquei, eu já sabia que também vocês se preparam demais. Não é chegar lá e falar, vou dar aula. Não, você tem que preparar material, você tem que se manter atualizado, tem que ter a questão da oratória, que hoje está ficando um pouco para trás em todas as profissões, porque com o online a gente evita falar, né? Hoje todo mundo quer resolver tudo de forma muito imediata. Então, para mim não mudou tanto, porque eu já imaginava, já tinha tido também experiência e já sabia que essa ia ser a rotina. É legal porque eu tenho essas lembranças que eu estava ali, já não há tão pouco tempo assim, já passaram mais de 10 anos aí tranquilamente também, não vamos entregar tanta idade, mas já passou um tempo bem razoável. Não, o legal é o seguinte, todo mundo aqui foi aluno, e todo mundo aqui olhava para os respectivos professores de uma forma. E nós, como professores, a gente lembra da forma como a gente olhava para os nossos professores, né? Então, assim, esse contato que eu acho que é o grande X da questão, você saber lidar com essa dinâmica toda de sala de aula, que é uma necessidade dos alunos, é a sua performance profissional, é o seu espelho profissional até, né, ali. Eu acho que isso que impacta. Você está no começo, né? A sua primeira aula foi aqui no Salesiano ou você já... Não, já tinha. Já tinha experiência? Já tinha tido experiência. Ótimo. Eu me recordo que eu também, igual o Paulo, eu tive a felicidade de retornar e dar aula na faculdade onde eu me formei, né? E começou a cair a ficha quando... Um dia eu estava sentado na sala dos professores ali, eu comecei a olhar para os professores assim, cara, esse cara dava aula para mim, eu um lembro dia disso, imaginava de ser professor igual ele também, agora eu tô aqui na mesa junto com ele, cara, consegui, né? Aquela coisa assim, consegui, pô. É legal, porque quando eu chego de manhã, você já dá aula há bem mais tempo que eu. É legal, porque tem vocês uma referência. Sim. São pessoas que estão há um bom tempo, estão se preparando aí. Acho uma referência melhor aí. E eu, particularmente, acho que vai ser o caso do Fernando também, eu lembrava dos professores de minha preferência, aí em termos de didática, formato de prova, formato de lidar com os alunos, porque a gente tem, né, pessoas diferentes. E claro, eu particularmente fui na linha desses que eu achava que dava certo, e deu tudo certo no meu caso, e é o que eu te recomendo até. Lembra do seu melhor professor, na sua ótica, e segue aquele padrão que não tem erro, não. Mudou muito, né, dos tempos que a gente formou, né, cara? Antigamente o professor era meio assim, meio que... Muito né? distante, Distante, né? Não é? Você não tinha muito tato com o professor, né? Hoje não, hoje tá diferente. Eu acho que até... Te cortando, eu
falou assim, né, antigamente, o cara que tinha o e-mail do professor era Vixe. muito íntimo do professor. Intimidade total. Exatamente. Hoje você manda o WhatsApp. WhatsApp, você conversa com o cara. e No você próprio não- corredor, né? Às vezes. É. Eu lembro do pô. Capucci. Capucci era uma referência, Saudoso né? Capucci, Saudoso Capucci. É. Eu me lembro das aulas de direito civil dele, ele entrando, uma bolsinha, Bolsinha. bolsinha de couro, Pô, bala de canela sempre, né? De cravo, um negócio assim. sem nenhum tipo de tecnologia na mão, Só aqui, Pois né? é, cara. nem, Código o, nem, civil o na código, cabeça. nem o código físico. Pois é. Nem o E em código. todas as aulas ele fazia questão de repetir 10, 15, 20 artigos. Pois é. E o que mais me impressionou, né? A gente até faz a título de homenagem. Eu peguei ele na transição para o novo código, até então de 2002, e ele nas aulas repetia o artigo do de 16 Vídeo novo. e o do novo numa atualização em sala de aula. Então, assim, E nessa época da transição, ele já tinha uma certa idade, né? já tinha Era uma pra certa ser um idade. cara assim, já tô cansado. Não, eu não vou estudar um novo código, não. Cara. Exato. Na transição, o cara já sabia os dois códigos. Fazia É, comparação em sala de aula, falava, ó, isso melhorou, isso não melhorou, isso vai ser assim. Isso é ser professor. É, exatamente. Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Eu comento isso com os colegas, com os alunos, né? Eu falo, cara, você vai desanimar uma hora, você vai ficar com o saco cheio, e porque vai te dar aquela sensação, o que eu estou fazendo no banco da faculdade de Direito? Passou por isso? Passei. Normal, não é? Normal. Esses momentos de dúvida. Será que eu escolhi o curso, a Será que eu tô no lugar faculdade? certo? Será que eu estou no lugar certo? É normal. Durante a vida acadêmica, ainda mais que o direito, por ele te possibilitar esse leque, você vai estudar muitas matérias. Você vai ter uma, do mesmo jeito que você tem aquele espelho no professor, né? O professor Paulo. Sim, Você vai ter certas matérias, você vai ter mais afinidade. Claro. Outras, é natural você ter dificuldade. E até nem se cobre tanto. Nossa, mas eu preciso tirar 10 em todas as matérias. Não. Vai ter matéria ali que você nunca mais vai ver na tua vida profissional. não, e de não gostar também, Fernando. Tudo bem, eu não gosto. Ok, Não tem problema não nenhum. tem problema nenhum. Você vai especializando depois, É. né? Você só sabe que você tem que tirar o mínimo de nota. Sim. E até mais do que isso, você tem que ter o mínimo de noção. Porque a gente imagina muito, mais no começo do curso, né, o direito como um todo. Depois ele vai se ramificando. Sim. Só que no final das contas, ele não deixa de ser um todo. O comercial vai fazer link com o civil vai precisar do processo civil, vai ter o Código de Defesa do Consumidor. A Constituição falando sobre todo mundo, é assim mesmo. Isso aí eu sempre posso, porque acontece com todo mundo. Nossa, eu tô desanimado, eu nunca vou conseguir. Falando nos professores. Quando você viu o cara lá na sala de aula, na nossa época, na sua também, não, nunca vou conseguir ser um professor, nunca vou conseguir passar no concurso público. Eu sempre bato nessa tecla. Você tem que ter foco, seja na advocacia pública, seja na privada, seja em concurso público, você tem que manter a sua persistência, né? Vai dar desânimo? Vai. Você vai ficar cansado? Vai. É o que você falou, é um trabalho solitário, né? Você está ali sozinho, você vai ter suas dificuldades, tem muita gente que é casado, tem família ali com os pais. Ser humano, né? Você pegava estrada, eu também peguei, o Paulo fazendo mestrado, o Marcelo também fazia mestrado lá em Jacarezinho, né? Doutorado. Enfim, a coisa não é fácil, né? Se fosse fácil, não era bom, né? Você lembra daquele ditado acho que era do saudoso também, Luiz Flávio Gomes, né? Do Luiz Flávio Gomes. Que só tem um lugar em que o sucesso vem antes do trabalho, né? É. Ele falava isso aí, que é no dicionário. Sim. Então, cara, trabalha para depois você ter o sucesso, não tem jeito, né? E a nossa rotina no geral, na advocacia e na magistratura, é solitária. A gente vai ficar ali no escritório, fazendo petições, peticionando e cumprindo os nossos deveres, na maioria do tempo ali sozinho, resolvendo tudo. Eu lembro que um bom tempo, até recente, até um amigo, depois de formado, também não estava se encontrando, foi lá no escritório conversar. Ô, Fernando, tal, passo aqui, vejo o escritório. Queria saber como é que funciona a rotina da advocacia, como é que é. E nesse dia não tinha audiência, não tinha nada, eu tinha que peticionar. Tinha que sentar ali na minha mesa e peticionar. Ele, mas você fica o dia inteiro aqui dentro da tua sala, sem conversar com ninguém? Falei, sim, é isso que eu preciso fazer. Pois é. Ele, caramba, mas sem conversar? Falei, sim, eu preciso cumprir meus prazos, preciso resolver tudo. Nossa, mas tem dia que é solitário, né? Falei, sim, eu tenho que ficar sozinho resolvendo. Ele, eu achei que era diferente. Falei, porque ele estava com um problema na profissão dele, que às vezes era muita coisa para fazer, que ele tinha que ficar sozinho, era aquela rotina mais solitária. Falei, não, toda profissão você vai ter. Se o problema que você está enfrentando, a dificuldade é essa,
qualquer outra profissão que você escolher, você vai ter esse problema. Aí tudo Mas são é isso flores, mesmo. né? É. E, Fernando, e qual que é o plano aí? É permanecer na carreira, dando as aulas, advocacia, ou o Fernando já está pensando em alguma outra coisa? Como é que é? O plano é esse, plano é é esse. seguir. Eu, depois do mestrado, a gente já quebra a cabeça aí do doutorado, que já é um degrau acima, Misaka. Você sai do mestrado falando, nunca mais quero fazer isso. Aí depois de um tempo você começa a ficar com saudade. Depois, inclusive, quero dicas. Então, o meu foco é esse. Graças a Deus, agora também saímos das eleições da Ordem. Sou o atual secretário-geral da OAB. Faz parte também das chapas da OAB. Isso, Buritama. Buritama. A gente pertence a Birigui. Então, na Pertence verdade, a Birigui. em extensão territorial, se não formos a maiores do estado, somos uma das maiores. Legal, não sabia dessa Então a gente extensão. pega, Bilac, né? Pega até Bilac. Ok. E a gente pega as subsedes Bilac, Buritama, Birigui aqui e todas as cidades aqui no entorno. Então já é esse trabalho bacana que a gente desenvolve aí, ajudando a advocacia na prática. E o doutorado. O doutorado realmente é um sonho. A gente volta naquela, né? Agora buscar meios para que isso se torne realidade. Tem a pesquisa, que é muito mais aprofundada, o estudo, que te exige bem mais. Tornar isso possível dentro da linha de pesquisas. Continuar na docência, que é legal demais essa vivência do dia a dia. Que ao mesmo tempo que você está doando esse conhecimento, esse tempo que você está recebendo, porque te faz a cada dia se acordar e buscar atualização e querer levar sempre o melhor para os alunos. Desafio. Todo dia é um desafio em sala de aula. É um desafio. Porque somos o espelho hoje, né? Vocês são o espelho. Sim. Então, se sai uma lei nova, se sai alguma coisa, o aluno tem que socorrer entre a gente. Eu falo, essa é a grande diferença. Falo, hoje vocês têm a gente aqui. Vocês têm alguma dúvida, vocês têm alguma coisa, aproveitem. Aproveita agora. Porque a hora que a gente forma, saiu o Código Civil, saiu o CPC novo. O problema é da pessoa. Você tem de correr atrás. De correr atrás. E fica mais difícil, né? Porque você já não tem mais aquela calma da sala de aula, você conseguir explicar esse tempo que a gente tem, né? Do diálogo, do debate, de transmitir esse conhecimento. Eu sei que o palco é seu, mas eu vou fazer um merchandise aqui para parabenizar também o Misaka, porque ele lançou agora uma obra muito bacana. E falando em especialização, a gente tem aqui do nosso lado um profundo estudioso. Sim. Vamos aproveitar as parabéns mesmo, acompanhar. Mandou uma obra aí, né? Já lançou aí. Então, falando isso aí, cara, não Por isso que é bom né? ter amigos, tá vendo? Não, isso é legal demais. Por isso que é uma alegria estar aqui. Obrigado. Porque eu vejo isso aí. vocês se especializando, dando aula de manhã, buscando conhecimento. Lançou um livro, que é uma coisa mais bacana, que é esse desafio, que exigiu horas solitárias de pesquisa. Com certeza. Para que se chegasse. Por isso que ele sumia, ele tava pescando e fazendo lá dentro do barco. Ah, entendi. Cada tucunaré era uma página. Obrigado. É isso aí. Mas esse é o objetivo mesmo, né? A gente não pode parar. A nossa escolha, acho que todas as profissões, mas a nossa escolha em especial não nos concede essa possibilidade do parar. Ô Fernando, você tá na prática, você tá o quê? Civil, criminal, o que é? Tô na prática civil. O que você acha, cara? Porque muita gente envereda para trabalhista, previdenciário. Por que assim, a paixão possível, cara? No escritório, o que foi? No estágio, por que te levou a mais partir para essa área? Foi mais aquela questão do paixão mesmo pelo CPC. Aquela coisa da estratégia te possibilitar mudar o resultado de um processo. É o que eu falo para todo mundo. Você tem o CPC ali, tem as regras do jogo. Você tem que trabalhar dentro das regras do jogo. Isso aí que faz a diferença. Você não pode ser aquele advogado sacana que vai esconder prova, que vai toda hora querer te trazer uma surpresa, porque isso é ruim até para o juiz. Toda hora o processo vira uma caixinha de surpresas. Fala, isso não é legal para ninguém. Você usou a palavra aqui, o Benjamin Bentham, que é um cara que eu não li, não, mas eu vi citado no livro. Eu vi lá no livro de processo civil que ele fala. O processo é um jogo. Não, ele leu, sim, né? Ele leu ele leu. Não, ele fala que é a arte de provar, né? E você falou isso é jogo. É um jogo, é uma quebra-cabeça, né? Eu também. Jogo de xadrez, né? Jogo de xadrez. Exatamente. Isso é legal da advocacia. Eu falo para todo mundo. Falo, não importa quem está do outro lado. Isso é um escritório de advocacia gigantesco. O que vai mudar é que talvez hoje eles tenham softwares, alguma coisa que vai facilitar um pouco o serviço, que vai otimizar a pesquisa. Do resto, todo mundo tem o CPC, todo mundo tem o Código de Processo Civil. O acesso à internet, conteúdo. O acesso à internet. Jurisprudência. As IA da vida. Agora também que está todo mundo, né, deixando a leitura física, né,
poxa, né? O cara não se debruça mais. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, olha o CPC, como é que você faz uma petição. Não vai jogar no Google lá, não. Pega, tente o papel, né? Aproveitem, né, esse tempo da faculdade que é para isso. Traz eu sei, cada um tem a sua dificuldade de trazer um código físico, mas eu não sou desse negócio de ficar código no computador, cara. Ah, Everton, mas tem, assim, é a minha opinião. não sei. É a minha opinião. Tem coisa que não muda. No meu ponto de vista, não muda. Aquele visual, o Fernando sabe disso, aquele visual do advogado de frente para um computador, um código aberto, outra legislação específica aberta, várias doutrinas, várias abas de pesquisa, e você ali montando, raciocinando, isso não se substitui. Do meu ponto de vista, não se substitui. Ali está o serviço do advogado. É o intelectual. É o intelectual. Eu acho que esse é o ponto que a gente não pode perder. Né? Você pega a advocacia de hoje, o cara coloca 4 ou 5 palavras numa aba de pesquisa e está com a petição pronta. Isso, no meu ponto de vista, não corresponde à boa atividade. Eu penso com você, cara, mas essa é a realidade. É a realidade, né? A coisa tá rápida demais, né? Não, perfeito. É isso mesmo. Processo girando rápido. Sim. Você não conseguir manter a tua pesquisa. Porque qual vai fazer essa diferença? Se todo mundo tem os mesmos meios à disposição, Você vai ficar vai pra trás. sobressair o que fizer a pesquisa mais assertiva e que procurar aprofundar. O assunto é esse, a solução juridicamente correta é essa. Mas eu faço igual você tá falando mesmo, sempre trabalhando com o código papel na venda. Aquela poluição de situações que, né, a gente acaba organizando a estratégia Os intelectualmente. Humberto Teodoro né? Sim. Humberto Teodoro da vida, né? Folhear, né? Não é? Sentir o tato do livro. Pois A gente já entrega a idade. Você pega um advogado mais antigo, você chegou no escritório dele, não tem Humberto, Pois é. alguma coisa aconteceu. Nelson Hungria, Nelson, aí é... Isso aí, Pontes de Miranda. Pontes de Miranda. Pontes de Miranda. Tem lá aí. todas as coleções. Você tem lá, né? Tem. Isso aí é uma relíquia, né? Aqui na faculdade tem, inclusive. É bonito Tem. de se ver. Eu falo, pessoal, vai lá, olha lá, põe a mão naquele código Exato. lá. E para pensar que o Pontes de Miranda escreveu tudo aquilo ali, não tinha internet, não tinha, Pois né? é. Não tinha IA. impensável, Não conversava né? com Imagina ninguém. quem é o cara, né? Imagina a intelectualidade de um cara que escreveu O aquilo. tamanho dele. É. Impressionante. Mas é isso aí, Fernando. Nós já estamos chegando no final aqui infelizmente, desse bate-papo gostoso, como a gente já previa no início. Em nome de todos, em nome do Unisalesiano, quero te dar as boas-vindas, né? Um pouquinho tarde, já está na estrada aqui com a gente, mas que você tenha um início de carreira excelente aqui como docente. Eu acho que você fez todo o dever de casa, como você colocou, para poder estar aqui. Então, é merecido, é mais do que merecido, é um reconhecimento, na realidade, do Unisalesiano por tudo que você já construiu até aqui, e a gente deseja que você tenha muito mais sucesso ainda na sua trajetória, que eu tenho certeza que é só o início, como você mesmo já colocou aqui para nós. E agradecer também em nome do podcast por você ter disponibilizado o seu tempo, vir aqui, bater um papo com a gente. Eu tenho certeza que a tua história, a tua fala vai inspirar muita gente que está nos ouvindo aqui hoje e que vai nos ouvir depois com os episódios gravados. Então eu sempre falo pro nosso convidado aqui, se você puder deixar para os nossos ouvintes um conselho, alguma coisa aí, é a tua hora para a gente encerrar, e agradeço você novamente aí por esse momento com a gente. Não, eu que agradeço. Primeiro agradecer, a gente está aqui hoje. Misaka, Paulo, Everton, um motoqueiro, um pescador e um karateca. É legal demais estar aqui com vocês todas as manhãs. E realmente, deixando essa mensagem final, primeiro acredite e corram atrás desse sonho. Se o sonho seu for dar aula, for ser advogado, for ser magistrado, você vai ter que ter horas solitárias de estudo, vai ter que acreditar naquilo, principalmente nesses momentos de fraqueza, que todo mundo tem aquele momento em que você duvida de si mesmo. Isso é normal, vai acontecer. O que faz a diferença é quem consegue superar essa barreira e fala, não, eu tenho esse meu objetivo, vou seguir nele, é esse caminho. E aproveitando a nossa instituição, sonhe. Aí puxando para o sonho dos 9 anos de Dom Bosco, sonhe. Quando ele sonhou lá quando era criança, toda essa missão educacional não fazia sentido ainda. Até que Nossa Senhora Maria Auxiliadora revelou o sonho para ele e tudo aquilo fez sentido. Então, seja onde você estiver, onde você escutar esse podcast, acredite no teu sonho, porque esses momentos de dificuldade vão aparecer. Só que acredite que
que você tem uma missão, algo maior, para até que a tua vida faça sentido, você consiga alcançar aquilo e fazer o bem, como o Senna dizia. Faça o bem, acredite, tenha persistência, que um dia você chega lá. De alguma forma você chega lá. Ele sempre dizia isso, eu acho isso muito bacana. Exatamente. É isso aí. Isso aí. Obrigado, Parabéns. Fernando. Pessoal, Valeu. então esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal, do curso de Direito Unisalesiano. Fique com a gente aí para os próximos episódios. Até mais. Valeu, até mais. Valeu.